Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas, 1 minuto agora no horário de Brasília. E nós já vamos agora iniciar o nosso Justiça na Tarde Debate. Você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, muito obrigado pela sua sintonia, como também você que está nos assistindo pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Também os nossos agradecimentos a você. Bom, o nosso assunto hoje aqui no Justiça na Tarde está relacionado com a atuação do INSS, mas atuação no sentido de muitas demandas e, evidentemente, muita gente aguardando um bom tempo para a solução do seu caso. E existem casos que não podem demorar. Casos, principalmente, um pedido, portanto, aí de aposentadoria por invalidez, por exemplo, ou então uma pessoa que está doente necessita também de um amparo da Previdência. E aí, quando demora? Como é que se busca, portanto, aí este ponto? Agora, outro ponto também que a gente vai avançar com os nossos convidados e convidadas. Por que a Previdência chegou neste ponto? Uma vez que nós temos aí tecnologia de ponta, tecnologia avançada, onde num clique, a exemplo da Receita Federal, muita coisa se resolve, muita coisa de alguma forma também deixa de ficar, portanto, aí na pendência. Então são vários, portanto, aí os assuntos, vários os temas, até porque também tivemos uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência foi boa ou foi ruim? Ela precisa de alguma forma ser regulamentada em alguns dos pontos ou não precisa? Afinal de contas, como de alguma forma contribuir para ajudar, para propor melhorias junto à Previdência Social, com ganhos, portanto, aí para a nossa população, a população brasileira. Por isso é que estão hoje aqui conosco nossos convidados e convidadas, com os quais e as quais nós passamos agora a cumprimentá-los, né, e cumprimentá-las. Doutora Thaís Riedel. Doutora Thaís é presidente da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária. Doutora Thaís, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso estúdio, aqui na nossa Rádio Justiça. E muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, doutora Thaís. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, todas as ouvintes, todos os colegas aqui de bancada. Hoje é um dia importante para a gente discutir essas questões que afetam tanto a vida dos brasileiros. A Previdência passou por uma reforma em 2019 e até hoje ainda tem muitas dúvidas, muitos problemas e muito a ser feito. Então, acho que hoje será um dia muito produtivo e estaremos aqui debatendo vários desses temas importantes. Deixa eu cumprimentar também a economista a doutora Mariel Angeli Lopes, que é a supervisora técnica do DIEESE aqui na nossa capital federal. Doutora Mariel, também seja bem-vinda aqui ao nosso programa, ao nosso estúdio. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, obrigada pelo convite e boa tarde meus colegas aqui de bancada. Acho que vai ser bastante interessante a discussão, né? A gente tem vários pontos de vista aqui para falar um pouco sobre a Previdência e não podemos deixar de falar, né, o quanto que a Previdência brasileira é importante, né, na redução das desigualdades sociais, na redução da pobreza entre os idosos, né, na redução entre os problemas das pessoas que têm necessidades especiais, não podem trabalhar. Então, acho que é muito importante a gente discutir aqui, porque o nosso objetivo é ter uma Previdência que seja sustentável e que atenda a todos os brasileiros. Perfeitamente. Deixa eu também cumprimentar o Dr. Wilson Antônio Romero, ele que é presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita e preside, portanto, aí a Central de Servidores do DF e diretor nacional do DIEESE. Dr. Romero, também seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio, ao nosso programa. Boa tarde para o senhor e muito obrigado por atender ao nosso convite. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos que nos assistem e escutam pelas redes sociais e pelos canais da Rádio Justiça. Eu acho que é fundamental nós debatermos e procurarmos soluções para esse sistema que protege trabalhadores da iniciativa privada e do serviço público, que tem continuamente muitos problemas. E aqui nós vamos tentar, de alguma forma, deixar mais claro para o nosso internauta, o nosso ouvinte, e
com esse grande programa que estamos participando aqui. Muito obrigado, doutor Romero. Doutor Diogo Cheruli, também, doutor Cheruli é presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário, né? Especialista também no direito previdenciário. Também seja bem-vindo. Muito obrigado por atender também ao nosso convite, como sempre, doutor Diego. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde para o senhor. Eu que agradeço, Walter. Obrigado. Boa tarde, equipe da Rádio Justiça e os nossos colegas aqui de bancada. Espero que o programa seja hoje muito proveitoso a toda a sociedade, como toda a programação da Rádio Justiça tem sido. Opa, muito obrigado. Então vamos juntos, fiquem à vontade, né, com o nosso programa. Vamos bater aqui então o nosso papo. Eu já coloco, portanto, aqui o assunto sobre a mesa ou diante dos microfones. Fiquem, portanto, à vontade. A doutora Thaís já inicia, portanto, aqui com a senhora. Evidentemente que quem de alguma forma aguarda uma solução junto a um requerimento administrativo junto à nossa, enfim, a nossa Previdência, ao nosso INSS, quer dizer, o tempo está passando, uma solução não sai, sabemos que existe uma legislação onde mede ali o tempo, 30 dias, 60 dias, para que uma solução saia, mas isso dentro de uma perspectiva em que estejamos aqui pensando, está tudo normal, né? Tecnologia, números de funcionários, e é o que não tem ultimamente, portanto, em termos de funcionários, a nossa Previdência. Quer dizer, existe solução de forma imediata ou a curto prazo para que possamos ter uma Previdência em que o Brasil todo anseia e espera que aconteça, que é dentro de um prazo mínimo que uma solução diante de um requerimento possa ser de certa forma atendido, doutora Thaís? Bem, essa questão do INSS, o volume de demandas represadas, é algo que a gente já tem conversado há muito tempo, é algo que necessita de uma atenção especial por parte do Estado, porque as demandas na área de previdência, elas lidam com verbas alimentares. Então, são pessoas que estão passando por um estado de necessidade, doentes, né, com a idade avançada, situações de risco. E o sistema jurídico atual, ele traz ali o processo administrativo, que a pessoa tem que ir ao INSS fazer essa solicitação, e o INSS tem um dever de fazer o processamento. Esse processamento tem regras específicas que devem ser obedecidas, devem ter o princípio do contraditório, tem prazos, não é? Entretanto, esses prazos têm sido extrapolados e muitas vezes essas demandas têm sido aí mal analisadas ou nem analisadas, o que tem gerado uma consequência natural, que é o judiciário sendo chamado a resolver essas questões que a administração não tem conseguido resolver, é o que a gente chama de judicialização da política, ou politização do judiciário. Então, demandas que vão ao Poder Judiciário simplesmente para cumprir a lei, não necessariamente uma discussão de uma tese jurídica. Então, as pessoas a gente tem um requisito que é a necessidade do prévio requerimento administrativo. O INSS, o que ele fez? Ao longo desses anos, ele foi investindo em tecnologia, né? Isso, por um lado, foi bom. O meu INSS, que é um acesso, né, remoto que é feito. Também aquelas filas que davam voltas no quarteirão, agora ela é uma fila virtual. Só que essa fila virtual, ela tem ali também os seus problemas. Porque há uma falta de servidores públicos aptos para dar a devida atenção no tempo adequado a essas demandas. Então, por mais que o investimento tenha sido na parte tecnológica, que é algo bom, o Brasil é um país continental, é importante a gente ter informações quanto mais precisas, né, melhor, a gente precisa de profissionais, servidores públicos capacitados para poder fazer essa análise, porque são vidas ali sendo analisadas. E são muitos requisitos. Eu falo que o direito previdenciário é uma área muito social, mas ela é muito técnica, né? E há muitos anos a gente tem avisado que há uma necessidade de reposição dos quadros do INSS. Vários servidores aposentaram e não tivemos a devida reposição, e isso foi sendo acumulado. Também com a reforma da Previdência, que gerou mais um estrangulamento do sistema, e estamos hoje num ponto de quase 2 milhões de processos represados. O que tem se feito
E o que a gente precisa que seja feito? Tem se feito medidas paliativas. Então, criado bônus para os peritos, bônus para os servidores para fazerem hora extra. Mas o que a gente precisa mesmo é a contratação de servidores públicos para que a gente consiga minimamente ter um processamento, uma análise administrativa adequada. E o Tribunal de Contas da União ele já provou que uma demanda judicial ela custa mês 4 vezes mais do que um processo administrativo. Então, o Estado, ao investir no INSS, para que ele tenha um processo administrativo célere e bem feito, ele evita demandas judiciais e ele economiza, além do bem-estar que ele causa, que é a razão de ser dele. Então, nós temos aí essa situação do INSS hoje como o maior litigante do país, né, que em muito se deve a uma ineficiência na administração. Tem-se aí ultimamente caminhado, estamos ansiosamente aguardando para a contratação de novos servidores. Nós esperamos que isso seja feito o quanto antes, porque as pessoas precisam muito de terem seus direitos concretizados. Nós estamos falando aqui de direito básico, né, dignidade da pessoa humana. O Brasil é signatário de várias convenções internacionais e tem sim que ser exemplo na concretude em relação a esses direitos. Portanto, temos que contratar mais servidores com capacitação, mais peritos, temos que ter mais agilidade, o INSS tem que ter mais agilidade também em atenção nas decisões judiciais, que muitas vezes já tivemos algumas decisões pacificadas e continuam decidindo administrativamente de forma diversa, né? E lembrar que, para além dos números, nós temos vidas. E é isso que a gente tem que priorizar. Doutor Romero, também gostaria de ouvir o senhor sobre esse aspecto, levantado aqui com a doutora Thaís, já que nós temos aí na Previdência, no INSS principalmente, né, a esperança depositada de milhares e milhares de pessoas que de alguma forma aguardam ali, portanto, por uma solução. Evidentemente, nós estamos aqui, de certa forma, criticando o INSS, muito pelo contrário. O objetivo do debate é justamente propor de que forma a sociedade pode também ajudar que esse assunto seja superado, doutor Romero. Pois o Walter, eu que entrei em 87 no ex-IAPAS, que integrava os SIMPAS, tinha lá IAPAS, INPS e INAMPS, né, e mais outros órgãos, eu vejo que essa nossa demanda, e nós sempre nos preocupamos, continua cada vez maior, o trabalhador sofrendo para conseguir formalizar ou obter o seu benefício. Casualmente, nós tivemos há pouco tempo um funcionário nosso da Anfip, que o rapaz tinha um melanoma, uma doença grave no cérebro, demorou quase 8 meses para ser concedido o benefício. Eu tive que levar o ministro Lupe, depois ao presidente do INSS, o anterior, para que tivesse agilidade nisso. Imagine o cidadão brasileiro em que nós temos quase ou mais de 35 milhões de brasileiros excluídos da internet, que tenha que lidar exclusivamente com todo um sistema digital, meu INSS ou algo assim, e não podendo, inclusive, estar presente. Agora tem uma notícia que nos traz a imprensa em geral, que o INSS começou a analisar aposentadorias por robôs. Os robôs são ágeis para negar o benefício. Ele nega o benefício em 6 minutos. Tá? E essa estrutura toda digital, lamentavelmente, cada vez mais afasta toda essa estrutura que de fato reduz a desigualdade social do cidadão. Tá? Porque nós não temos como que o cidadão lá, o rurícola, lá do interior dos nossos rincões, ou os povos originários, ou aqueles de fato das comunidades que têm menos condições de chegar ou de ter o celular ou a internet de boa qualidade para cadastrar os documentos do seu benefício, pode ter acesso à Previdência. É difícil, nós temos que reavaliar essa situação com todos os complicadores que trouxe a reforma da Previdência, alongando tempo de contribuição, exigência de idade. Isso vale tanto para a iniciativa privada quanto para o serviço público. Portanto, nos preocupa
essa demanda e não adianta, eu acho que é um tanto quanto inútil estarmos concedendo bônus ou programas de incentivo à concessão, à revisão dos benefícios, quando na realidade, como disse a doutora Thais, não temos pessoal, a estrutura logística está toda em escombros praticamente, tá? Então, de fato, temos que ter uma reconstrução da estrutura de previdência social. Deixa eu buscar também a doutora Mariel, né? Pelos números do DIEESE. Quer dizer, é frequente o número de funcionários públicos, principalmente os lotados na Previdência, no INSS, de buscarem, portanto, aí a aposentadoria? Porque é aquela questão, né? Muita gente, às vezes, questiona realmente a demora, mas tem que passar pelo crivo, né? Portanto, de uma análise, como disse o doutor Romero. Temos robô, mas o robô já... Não sei se está programado já para negar, mas o fato é que em 6 minutos já nega, portanto, aí um requerimento. Quer dizer, como é que... Só um acréscimo, desculpe, Walter. Tá? Pela informação, 8 dos mais de 100 benefícios concedidos pelo INSS têm análise automática. Aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, pensão por morte, auxílio-reclusão, auxílio-reclusão de pessoa com deficiência, além do BPC. Então, esses já estão direcionados para a inteligência artificial, tá? E efetivamente ele consegue encaminhar para negar o mais rapidamente possível. Desculpe, Mariel. Doutora Maria, então vamos nós, né, com os números, né? O que os números do DIEESE nos traz diante desse nosso debate? Então, o que a gente vê, né, é que atualmente a gente tem mais ou menos 1,5 milhão de pessoas, né, na fila para conseguir o benefício. E mais de 800 mil dessas pessoas, de acordo com os últimos boletins da Previdência, estão na fila há mais de 45 dias, né? Então, isso vai muito, concorda muito com o que o Wilson mostrou, né, de um caso aqui específico das pessoas que ficam muito tempo esperando, né? Ao mesmo tempo que, do outro lado, a gente tem, não só no INSS, né, mas em toda a estrutura de atendimento à população do Estado brasileiro, desde 2016, a gente viu uma queda muito grande, né, no número de concursos, ao mesmo tempo em que houve, né, aposentadorias massivas, né, em todas as categorias. O INSS sofreu com isso. Então, a gente observa que em todos os órgãos, né, do governo que atendem a população, há uma necessidade muito grande de contratar, né, novos trabalhadores. A gente precisa de ter mais funcionários públicos atendendo, né, nos hospitais, no INSS, né, nas escolas, justamente porque a gente tem uma população que está necessitando mais dos serviços públicos, a população brasileira está envelhecendo e também a gente está passando por uma situação de empobrecimento da população, principalmente, né, nesse período da pandemia. Então, a gente precisa de que o INSS seja mais eficiente para ele conceder para a população o benefício que é dela de direito, né? A pessoa contribuiu durante anos, na hora que ela precisa, né, do seu benefício, porque é um benefício, né, a renda dela, a renda principal dela, que é a renda do trabalho, ela fica 8 meses, 10 meses, às vezes, para conseguir um benefício, né? Então, a gente vê essas 800 mil pessoas que estão há mais de 45 dias esperando o benefício no INSS, como que essas pessoas estão vivendo, né? Como que elas pagam suas contas, elas consomem, né, fora de casa, além de pagar as contas do dia a dia, como é que elas estão fazendo as outras coisas, né? Porque a gente não pode pensar, né, só nessa questão dos números, como a doutora Thais falou. São pessoas que estão precisando, né? Do outro lado, a gente tem os funcionários públicos que estão atendendo, estão cada vez mais sobrecarregados, né? Passando por problemas de adoecimento no trabalho muito significativos, né? Passando por situações de violência, situações de assédio institucional. Então, nos últimos anos, acho que o mais importante é a gente ver isso, que houve uma tentativa muito direta, né, de diminuir a importância do Estado brasileiro, né, e com isso diminuir o atendimento à população, né. Então, para a gente retomar o atendimento, que o INSS cumprir as suas obrigações, a gente precisa de ter mais funcionários, né. Os robôs, eles negam, mas eles não concedem muitas aposentadorias, né, e talvez isso seja o maior problema no momento. Agora, doutor Diego, quer dizer, o que nos falta? Legislação? Para que possamos ter uma celeridade a nível enfim, de decisões administrativas junto ao nosso INSS, junto também à nossa Previdência. Quer dizer, nos falta legislação ou temos legislação demais? Estamos com o nosso Congresso Nacional ausente diante da realidade? Afinal de contas,
Está sobrando para o trabalhador, está sobrando para o segurado, está sobrando para quem de fato precisa de uma solução até mesmo imediata desse órgão público. Afinal, onde estaria, portanto, aí o X da questão? Esse X tá difícil de encontrar, né, Walter? Esse X aí é das questões matemáticas as mais difíceis. E nós temos uma situação que, primeiro, temos que trabalhar com a numeração correta. Nós falamos de hoje de 1,2 milhões, 1,8 milhões de requerimentos, são requerimentos iniciais. Hoje o INSS ele tem mais de 6 milhões de processos em tramitação. 6 milhões? Processos administrativos, quando eu considero pedido de revisão, recurso, pedido de isenção de imposto de renda. O conjunto todo. O conjunto todo. Então nós não podemos trabalhar falando, tem 1,8 milhões. Não, nós temos 6 milhões. Porque todos os funcionários, todos os servidores vão trabalhar em cima dos 6 milhões, não em cima de 1,2. Esses 1,8 é de requerimentos novos, que foram requeridos há poucos dias e estão aguardando uma decisão. Agora, desde que já teve a decisão, cabe o recurso. Desde que já teve o recurso, cabe o cumprimento. Desde que foi indeferido, foi para o judiciário, tem um cumprimento de decisão judicial para cumprir, que ele também está numa dificuldade danada para cumprir. Então, quando o senhor pergunta assim, falta legislação? No momento, falta. Porque nós tivemos uma reforma da Previdência onde a Constituição desconstitucionalizou tudo, mandou a lei regulamentar e que nós já estamos há 4 anos sem essa regulamentação. Nós precisamos regulamentar a reforma e por isso, inclusive, que semana passada foi relançada lá na Câmara dos Deputados, né, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social Pública, que foi uma frente que lutou muito durante as últimas reformas do Temer, né, depois também na última reforma de 2019 do Bolsonaro, e que mudou algumas realidades. Mas hoje nós precisamos muito regulamentar as novas regras e, em especial, mudar a cultura. A cultura de que a Previdência é um gasto. Essa cultura atrasa todo o país. E quando eu olho para a Previdência como um gasto, eu não quero mais contratar servidor. Servidor custa caro, a gente já está gastando, para que eu vou contratar servidor? E aí o negócio vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando. O que o Estado não percebe, Walter, é que o que se tem de gasto com a judicialização, o que se tem de gasto com multas, com correção monetária, com juro de mora, é muito maior do que se tivéssemos um processo mais efetivo. E é difícil, né? Às vezes fala assim, mas como que tem um processo efetivo? Cadê a margem? Cadê o X dessa questão? Cadê o X dessa questão? É uma mudança de cultura, Walter. Não temos como falar assim, vamos contratar 1.000, 2.000, 10.000 servidores se não mudar a cultura. A cultura de que quando o segurado chega numa agência, ele é visto como um potencial fraudador. A cultura de que a pessoa vai para uma perícia médica, ele está exacerbando os sentimentos, exacerbando as dores. Que quando vai buscar a justiça é um oportunista. Essa cultura que a gente precisa mudar para que o servidor consiga ter mais segurança em avaliar. E essa cultura afeta, inclusive, como a doutora Mariel disse, o servidor. O servidor do INSS é uma pessoa que trabalha sob uma pressão absurda. Ele está o tempo todo sob pressão. Se ele concede um benefício errado, ele pode perder o cargo e ainda ter que devolver o dinheiro. Tem que pagar o que a pessoa lá recebeu. Se ela concedeu demais, opa, tem alguma coisa errada com essa pessoa, vamos avaliar essa pessoa, que ela pode estar cometendo alguma fraude, pode estar em algum conluio, é suspeito, tem alguma coisa acontecendo. Então, um servidor, para termos de segurança jurídica dele próprio, o que ele faz? Estou com dúvida, tá difícil? Eu indefiro. Com o robô, eu já tenho uma visão mais positiva. Eu vejo que a informatização do sistema, com o tempo, né, ela vai trazer benefícios para toda a sociedade. O CNIS de 82 para cá, 1982 para cá, já está, em tese, deveria estar bem preenchido. E com o sistema de informática, isso vai facilitar a vida no futuro, mas não podemos negar que hoje ainda temos problemas. Mas não podemos também deixar de incentivar o sistema eletrônico, que às vezes indefere, e às vezes defere certo, às vezes defere errado. Vai depender muito de como está a vida cadastral dessa pessoa. E aí que entra naquela questão da eficiência. De que me adianta eu ter um robô que indefere? Um robô que indeferiu, sendo que eu pedi uma certa situação para incluir um tempo, para incluir um salário de contribuição, e ele simplesmente não viu. Ah, tá lá, indefere. Ou então, um robô que concede de qualquer jeito, que é o que acontece nas aposentadorias por idade, né, Thaís? Você tem lá, a pessoa já tem mais de 65 anos, um homem, tem 15 anos de contribuição, concede. Mas tá errado. Tem um tempo de contribuição que eu pedi para incluir que não foi incluído. O que isso vai gerar? Pedido de revisão administrativa, recurso administrativo, ação judicial. O custo que se teve com essa ineficiência vai custar talvez 3, 4 vezes mais que tivesse sido eficiente. Mas é difícil falar, né, de futuro.
Quanto eu estou gastando para ser eficiente, eu só estou vendo gasto. Mas nós precisamos ver o futuro também. Quanto que isso vai custar e quanto que isso já está custando para o Estado, há quantas décadas essa judicialização desenfreada do nosso sistema previdenciário. Nós temos que pensar em encontrar esse X aí o mais rápido possível. Deixa eu manter esse mesmo assunto aqui com os nossos convidados, doutora Thaís. O X da questão. E aí, vamos manter esse assunto aqui, que é muito legal, né? Ou seja, o problema está levantado. E agora, e a solução, né? Parte do Congresso Nacional, o doutor Cherulli colocou um ponto aqui que pouca gente observa. Ou seja, a pressão que quem está ali no INSS, trabalhando, atendendo ao público, que sofre. Se fizer um X errado ali, vai pagar pelo seu CPF, portanto, aí o prejuízo que o Estado, portanto, está tendo. Então, dá a entender que ninguém quer ir para o INSS, seria isso? É que além de contratar os servidores, tem que dar condições para os servidores, né? Porque o servidor público, ele responde pessoalmente, né? Com eventual erro. E foi como eu falei no início, previdência é muito técnico, né? A gente tem ali uma série de documentos que são exigidos. E o brasileiro, muitas vezes, ele teria direito, mas ele não consegue provar o direito. Então, uma dica até que eu quero dar para os ouvintes, né? Não vamos deixar só para olhar a nossa vida previdenciária lá na frente. Em tese, tudo que você contribui para o sistema estará num extrato seu chamado CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas só vão olhar esse CNIS na hora que precisa do benefício. E aí, o que acontece? De repente, você chega lá, uai, mas eu trabalhei 5 anos numa empresa lá, 1900 e bolinha, no interior, e não está constando aqui nenhuma contribuição. O que eu faço? A empresa sumiu, eu não tenho mais documento, minha carteira de trabalho sumiu, não é? Então, essa parte documental, ela é muito importante, assim, que os processos eles consigam ser bem instruídos. Só que isso é técnico, né? O cidadão normalmente não tem esses detalhes todos. E aí, existe até o Conselho de Recursos da Previdência Social, que é um tribunal administrativo, que eu também faço aqui uma consideração que deve ser mais e melhor investido, porque um processo administrativo custa bem menos. Lá tem um enunciado número 1 que fala que o INSS tem que conceder o melhor benefício. Então, o que acontecia antes? Você chegava lá no balcão do INSS, né? Pegava sua senha, mostrava os documentos, o servidor público já fazia mais ou menos uma triagem. Falava, olha aqui, ó, para você conseguir o benefício, você tem que trazer mais esse documento, mais aquele documento, tal. E aí, hoje, como está tudo, né, online, Sim. Se tiver tudo perfeito no seu CNIS, você vai ser rapidamente aposentado, você vai ser ótima eficiência. O problema é quando não está. Quando falta algum documento, ou tem algum tempo de contribuição que deveria ter sido considerado e não foi, ou alguma contribuição que está sendo considerada no valor equivocado, e tudo isso faz com que esse benefício possa não ser concedido ou concedido de forma equivocada. Certo? E hoje a gente não consegue mais falar, porque você não sabe quem é o servidor que está, né, com o seu caso. Pode ser qualquer pessoa no Brasil, você pode ser aqui em Brasília, e o servidor que está analisando está lá no Ceará. Né? Então, por um lado, isso foi feito até para combater fraudes, que é uma coisa importante, mas eu sempre digo que fraude a gente combate, isso é exceção. Você não precisa mudar toda a regra por causa da exceção. Na verdade, a gente, esse caminho para o digital, né, o que eu defendo até no meu livro, viu, que nós vamos lançar em outubro para novembro, irei aqui já fazer a propaganda, a gente tem que caminhar para a Seguridade 4.0, né, uma Seguridade que consiga atender os novos riscos da pós-modernidade, mas o fato é que a gente ainda tem muitas realidades no Brasil. Eu tenho pessoas que não têm, como o doutor Romero falou, acesso ainda a essa parte digital, e eu preciso ter ainda, né, estruturas físicas que funcionem, né, e a gente precisa efetivamente esse cuidado com essa prestação de serviço. É uma prestação de serviço delicada, envolve muitas vezes a pessoa está doente, a pessoa tem uma ansiedade em relação àquilo, evidentemente, né? Então, passa por a gente investir na via administrativa e conseguir mecanismos para que a gente não deixe que o INSS perca o seu lado humano,
porque a gente vai para a tecnologia, às vezes fica aquela coisa fria, né, do processo digital. Né? Mas para além daquele processo digital, existem pessoas. Então, vamos caminhar sim para uma tecnologia, mas nós não podemos perder o lado humano. Então, a gente vai ter que conseguir achar um meio termo aí, em que a gente consiga efetivamente ter uma maior celeridade, maior agilidade, usar tudo que a tecnologia pode ajudar. Mas a gente não pode esquecer que ainda temos muitas dificuldades. Seja porque os cadastros não estão ainda totalmente fidedignos, né? Em outros países, o que acontece? A pessoa, principalmente os países envolvidos, ela tem um número, que é um número social. E aquele número está tudo concentrado nela. Aqui a gente tem NIT, CNIS, CPF, identidade, né? Então, ainda dentro de um país continental, com muitas desigualdades regionais, sociais, né, administrativas, etc., então, a gente tem que caminhar, sim, para uma organização, uma melhor gestão desses dados, porque se o dado estiver muito bem, a tecnologia vai funcionar bem. Mas se houver algum detalhezinho no dado que está equivocado, e aqui eu chamo a atenção mais uma vez, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, vai lá, se cadastra no meu INSS, ou se você é servidor público, vai no seu RH lá e verifica o que consta no seu cadastro. Verifique se todos os períodos estão corretos, se todas as contribuições estão sendo verificadas. Já faça a sua simulação de quanto tempo eu vou poder aposentar para você fazer o seu planejamento previdenciário. A gente tem que planejar não só na aposentadoria, que se Deus quiser todos nós conseguiremos chegar na idade avançada, mas também situações de risco. Todo mundo está sujeito aí a precisar de uma aposentadoria por incapacidade, um auxílio por incapacidade temporária ou os nossos dependentes de uma pensão por morte. E a gente não pensa nessas situações de risco. Então, passa por uma educação previdenciária da população, para que ela saiba que ela tem que estar contribuindo regularmente. Por exemplo, muitas pessoas não sabem que existe uma coisa chamada qualidade de segurado. Se eu fico, via de regra, mais de 12 meses sem contribuir para a Previdência, eu perco a minha qualidade de segurado. Se todo brasileiro soubesse disso, ele nunca passaria de 12 meses sem fazer pelo menos uma contribuição. Porque na hora que ele perde essa qualidade de segurado, isso tem consequências depois, na hora dele receber os benefícios. Então, a gente tem, sim, acho que a nossa função, né, nos institutos, nas associações, tanto, eu acho que também o DIEESE, o Anfip, todo mundo, é contribuir nessa parte da educação previdenciária, porque realmente é algo muito complexo, e a gente tem procurado contribuir nisso, tanto na SEBRAP, no BDPrev, BDP, todos os institutos, mas também cabe cada um já ser previdente. Né? Então, acho que é um pouco a sociedade, né, se envolver, mas muito do Estado aprimorar os seus mecanismos de gestão sem perder o humano. Deixa eu voltar com o Dr. Wilson Romero, Dr. Wilson, ainda nessa mesma pegada, né, nesse mesmo tema, é quando se fala aqui, né, que o Brasil tem que ter, realmente, retomar ou ter essa cultura do planejamento. Infelizmente, nós não temos. Quando se fala também em buscar na tecnologia, né, portanto, que facilita bastante aí a coleta de dados e obter também ali as informações. Quer dizer, só que o nosso público está muito, vamos colocar assim, está bem envelhecido. E nem sempre, evidentemente que não vamos aqui generalizar, mas boa parte das pessoas que hoje têm acima dos 50 anos não tem tanta facilidade nessa tecnologia, portanto, aí da informação. E às vezes não sabe como buscar também uma solução, portanto, aí para essa questão. Como também tem aquele público que já pensa o seguinte, bom, o INSS já é complicado da gente ir lá. Eu vou lá, não vou encontrar realmente mais nada, não vou perder meu tempo, não vou conseguir realmente, portanto, ser atendido. Evidentemente que não é assim, né? Agora, como encontrar o caminho correto, doutor Romero? Walter, eu acho que esse é um problema nacional que tem raízes o quê? Na desigualdade que graça no nosso país, né? Nós temos um país em que tem 33 milhões de pessoas passando fome, tem mais 10 ou 12 milhões de pessoas sem emprego e, além de tudo, uma enormidade de outros abaixo da linha da miséria. Então, muitos, inclusive, não têm a mínima condição de ir buscar essa informação que a doutora Thaís nos trouxe
e até porque os cadastros no Brasil são tremendamente falhos. A gente viu aí na época da pandemia que queria cruzar CNIS com o CAD único e um não falava com o outro. Então, é uma dificuldade dentro de um mesmo órgão, que é, né, dentro de um mesmo ente federado, que é a União, os seus próprios cadastros não conversam. Mas, de qualquer forma, eu quero recuperar aqui também um reconhecimento que o presidente do INSS fez ao assumir, que, de fato, o Instituto Nacional de Seguro Social tem graves problemas estruturais. Ele tem um pacto tecnológico ultrapassado, tem falta de condições de trabalho e tem uma redução de quadro funcional, que eu fui recuperar os dados aqui. Em 2006, a força de trabalho do INSS, das principais carreiras, técnico e analista, somava 43 mil servidores nas 1.600 agências que tem no Brasil. Hoje, o número de analistas e técnicos é somente de 19 mil. Então, e muitos deles já, com certeza, recebendo o abono de permanência, com tempo de aposentadoria, desmotivados exatamente pela falta de estrutura. Então, esse é um problema crucial que nós temos que resolver. Mas o Brasil também, e o orçamento impede que haja a efetiva reposição. Então, vai se complementando a inteligência humana com a inteligência artificial, né? O uso da mão de obra efetiva lá da presencial nessas 1.570 agências, com esse acesso ao meu INSS, deixando todo esse cruzamento de dados a partir do Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, a cargo do robô, ou seja, o robô recebe um CPF, um pedido e vê se consegue buscar os dados que permitam que o cidadão cumpra os requisitos da legislação para atingir determinado benefício. Isso é complicado. Isso é extremamente complicado, principalmente como recuperando até uma informação que o doutor Diego nos trouxe. No mês de março, o INSS fez uma prestação de contas para o Conselho Nacional de Previdência Social. E lá constatou que não são só 6 milhões, são 7 milhões e 100 mil requerimentos. Os requerimentos das mais diversas origens, desde atualização cadastral, seguro, né, manutenção do benefício. Mas, ao fim e ao cabo, a fila de 1.800.000 brasileiros chega, se somarmos ou considerarmos, obviamente, cada um desses requerimentos, um cidadão que está tentando acorrer o INSS, reconhecido pelo próprio órgão, 7 milhões e 100 mil requerimentos ou pedidos de benefício, inclusive todos aqueles que são agendamento de perícia médica, requerimento de início de direitos, demandas judiciais. Então, essa enormidade é impossível de atendermos num curto espaço de tempo, porque a mídia só recebe aquela informação. Há 1.500.000, 1.600.000, 1.800.000 pessoas na fila. Não, é muito mais. A Previdência está, de fato, inadministrável na forma como está encaminhada. E, lamentavelmente, quem pena? Quem pena é o cidadão, que tem que ficar refém da estrutura jurídica, se tiver, do sindicato, se puder, ou, de fato, ficar esperando ad eterno para que o seu benefício, principalmente quando tem alguma demanda de tempo especial ou de alguma questão envolvendo doença, então demora muito mais. Então, nós temos que, de fato, jogar muito pesado nessa demanda e, efetivamente, cobrarmos do governo, cobrarmos da União, cobrarmos no parlamento, para que essas coisas diminuam. Acho que não resolveremos, que já vemos a dificuldade de atender cerca de 39 milhões, e isso a Previdência, a gente tem que dar a mão à palmatória. A Previdência paga hoje, religiosa e pontualmente, quase 40 milhões de brasileiros todo mês, que sustentam as suas famílias. Se formos pensar assim, em quantos aposentados e beneficiários sustentam a família e quantos familiares estão envolvidos, é mais de 90 milhões de brasileiros mantidos por esse sistema. E isso é importante. É trabalho nosso, é trabalho da Anfip, é trabalho de todos que estão nessa mesa aqui e da Frente Parlamentar, continuar defendendo essa Previdência. Perfeito. Agora, doutora Maria, de que forma o DIEESE pode
contribuir, já contribui, né? Mas diante desse quadro que, evidentemente, que não é segredo para ninguém, né? De que forma o DIEESE pode contribuir para melhorar essa prestação de serviço do INSS, que, pô, não é culpa sua, né? Está sendo levantado aqui os assuntos, não é culpa, portanto, do INSS. De que forma o DIEESE pode contribuir para melhorar esse atendimento? Então, o nosso papel, né, como entidade que faz pesquisa, né, na área econômica e que atende, né, o mundo do trabalho, é muito discutir essa questão de como que os trabalhadores do INSS, né, que já foi falado aqui, estão sobrecarregados. A gente falou bastante dos trabalhadores do INSS, mas a gente tem que comentar também a estrutura por trás que tem, né, da Dataprev, né, da SERPRO, que são as instituições, né, governamentais, que são instituições públicas, né, que processam os benefícios, que criam, né, os aplicativos, então, assim, que fazem parte também da estrutura de atendimento do INSS, né, que muitas vezes a gente não lembra, porque são pessoas, né, assim, invisíveis ao público, né? Então, eu acho que esses grupos também a gente tem que levar em consideração que essas pessoas também precisam, né, de mais estrutura para trabalhar, precisam de concursos, a gente precisa de expandir essas empresas, que, afinal de contas, o sistema de previdência público do Brasil é um dos maiores, se não o maior do mundo, né, que paga milhões de benefícios todos os meses, são milhares de pessoas que dependem disso, né? E a pobreza entre os idosos no Brasil é muito menor do que nos demais países da América Latina, por exemplo, justamente pela importância, né, que a Previdência Pública teve no Brasil, né? Então, a gente observa claramente, pós 1988, né, depois da Constituição, que a gente tem uma diminuição na taxa de pobreza aqui no Brasil, justamente porque as pessoas, né, acessando a Previdência Pública, acessando o BPC também, né, o benefício de prestação continuada para os idosos que não têm renda, né? Então, o nosso papel do DIEESE é tentar mostrar muito o quanto essa previdência pública que a gente tem, que está sendo discutida, né, foi discutida na semana passada no relançamento da Frente Parlamentar de Defesa da Previdência Pública, o quão importante a Previdência como um mecanismo, né, de crescimento econômico, de desenvolvimento econômico, as diferenças regionais, né, como milhares de municípios brasileiros, a gente tem mais ou menos, né, 1.600 agências do INSS, mas a gente tem mais de 5.000, né, municípios no Brasil. Então, a gente observa que em milhares dos municípios, os benefícios pagos pelo INSS são o dinheiro que movimenta a economia, né, dessas cidades. Você tem aposentados, tem pessoas que dependem desses aposentados, tem pensionistas, tem pessoas que recebem o BPC, né? Então, todas essas pessoas movimentam a economia em muitos lugares com benefício da Previdência, justamente porque, né, na nossa Constituição, os benefícios previdenciários são ligados ao salário mínimo. Então, quando a gente tem uma discussão, né, de salário mínimo e de reajuste de salário mínimo, de poder de compra, né, das pessoas com salário mínimo, isso também tem impacto na Previdência, porque o piso dos benefícios da Previdência é o salário mínimo, né? Então, se a gente for pensar, considerando, né, esses 40 milhões praticamente de pessoas, né, que recebem um benefício previdenciário, né, e como que esse dinheiro circula na economia, a gente vê que o mais importante é que a gente mantenha essas pessoas recebendo os benefícios, que as pessoas que estão precisando do benefício e que ainda não receberam, né, tenham acesso, todos esses processos administrativos, essa cadeia, né, interna do INSS, com todos esses gargalos, que esses gargalos sejam resolvidos, justamente porque a Previdência, né, é a política pública por excelência que a gente tem no Brasil, né? E aí o nosso papel, enquanto instituição de pesquisa, é ajudar a discutir isso, discutir como que a Previdência é benéfica para os brasileiros. Agora, Walter, só Wilson, acrescentar rapidamente, me permite. Por favor. A Anfip tem feito um levantamento de quanto cada município recebe do INSS, os seus cidadãos, comparando isso com o fundo de participação dos municípios. E o último dado que nós temos, de fato, diz que de 5.570 municípios que tem hoje o Brasil, em 4.100 a Previdência repassa mais recursos, ou seja, movimenta mais a economia local do que os recursos que chegam pelo Fundo de Participação dos Municípios. Ou seja, muito mais do que a própria receita própria, porque o ISS é muito reduzido. Então, efetivamente, a importância dessa estrutura,
Ou seja, 87% das nossas cidades vivem praticamente às custas da Previdência. É interessante esse dado. E eu remeto também agora para o doutor Diego. Afinal de contas, a questão da prática de fraudes junto ao INSS. E não é de hoje que essa prática está acontecendo. E, com toda certeza, impõe, portanto, à instituição, impõe, portanto, um rigor, sempre um rigor, para fechar essas portas e evitar que isso, de alguma forma, continue acontecendo. Vamos apertar, aperta aqui, aperta ali, vamos apertando. É evidente que não pode deixar nenhuma brechinha para que isso dê, portanto, continuidade. De alguma forma, se busca, portanto, essa medida, ao passo que a outra que facilita, portanto, a vida de quem busca, portanto, os serviços da Previdência. Será que essa parte ficou meio que de lado? Vamos cuidar só aqui para evitar que os ladrões roubem, portanto, a Previdência, e vamos apertar aqui e evidentemente, esquecemos, portanto, do outro lado. Teria algum impacto isso ou não? Tem impacto e você tem toda a razão, né? Nós vimos que as legislações ultimamente feitas, né, todas têm ido na linha de evitar a fraude. A questão do bônus. O bônus começou como uma pauta classista dos médicos peritos que buscavam um aumento salarial, o aumento dos seus vencimentos. Como eles não conseguiram, eles criaram a política do bônus. Vamos tirar o benefício por incapacidade daqueles que estão recebendo indevidamente. Tem muita gente fraudando o INSS, recebendo aposentadoria por invalidez sem ter direito, né? Então nós vamos pautar e justificar o que nós vamos ganhar a mais com essa economia que o Estado vai ter. Começou toda aquela perseguição onde na primeira leva de avaliação do pente fino, que é chamado pente fino, 80% dos benefícios avaliados foram cessados, né? Então você pensa assim, tinha gente recebendo benefícios sem ter incapacidade? Tinha. 80%? Né? Se foge da lógica. E aí, e se tinha, em que condições? Porque uma coisa, como nós vimos aqui, eu e Thaís como advogados previdenciários, a gente vê isso muito. Naquela época, né, Thaís, o cara chegava pra gente com 65 anos de idade e falava, cortaram meu benefício. Por quê? Eu estou recebendo benefício há 25 anos, por invalidez, e eles falaram que eu estou bem, agora para voltar a trabalhar. De fato, ele estava, mas com 25 anos de aposentadoria e invalidez, 25 anos fora do mercado de trabalho, 25 anos sem nenhum tipo de atualização profissional, como é que eu vou incluir esse cara no mercado de trabalho? O que aconteceu? Explodiu na justiça. Então, em números administrativos, eu economizei, pagando menos benefício por incapacidade. Mas, no geral, quanto é que ficou? Ficou muito mais caro. E hoje nós vemos que a lei tem sido feita, a regulamentação tem sido feita para evitar a fraude, não para tentar garantir o direito. O que aconteceu, por exemplo, com o menor sob guarda. Não sei se o senhor conhece. O menor sob guarda é aquela criança que esteve na guarda de um avô, mais aconteceu, um avô ou uma avó, né, e que esse pai veio a falecer, o avô veio a falecer, que supria ali a necessidade daquela criança ficaria com a pensão por morte do avô. Era tanta fraude que acontecia, dizem que era tanta fraude, né? Porque os avós pegavam a guarda dos netos, para os netos poderem receber pensão, que era tudo uma simulação. Mas quantos netos, depois disso, não estão desamparados? Acontecia situações de fraude? Aconteciam. Situação de fraude no nosso país, infelizmente, acontece em absolutamente tudo. Mas quando eu fecho demais o cerco, eu burocratizo o processo. A Thaís falou um negócio que é interessante. Nós temos documentos muito, né, formais. Nós temos documentos que o INSS exige. Formulários, Walter. Assim, eu preciso que você traga a declaração de tempo de contribuição do anexo 6 da IN Instrução Normativa 128 de 2022. O cara, hein? Que é isso? Aí ele vai lá no município, quer a declaração de tempo. O município vai emitir. O cara trabalhou aqui no período tal, ser vinculado ao regime geral. Aí você entrega para o INSS e fala, não quero essa. Eu quero a da anexo tanto, tá falando tanto, mas não está dizendo a mesma coisa. Mas querem que tenha tudo muito exato, muito quadrado, só justamente com medo. É o tal dos carimbos, selo e outras coisas. Sim, só mais. falta ter carimbo. Hoje ainda bem que não tem, que é assinatura eletrônica, né? Mas antes era carimbão e eu, por incrível que pareça, tornando nesse assunto, esses dias eu peguei um processo que o servidor da INSS abriu exigência, depois de 9 meses de tramitação, pedindo que o cara assinasse um documento com assinatura digital. Assinasse fisicamente. Né? Um prefeito assinasse fisicamente uma declaração com assinatura digital que já tinha assinado. Assim, por quê? Medo. Por que o servidor faz isso? Fica perguntando, qual que é a lógica dele parar o processo para fazer isso? Medo.
A gente não sabe o que ele respondeu. Será que ele já não concedeu um benefício assim e foi perseguido e respondeu a um processo, ou viu um colega passando por isso? Porque não dá só para confiar. Então, o que eu vejo hoje é que a legislação tem ido num caminho de joga na parede, põe no canto, põe no canto. Vamos dificultar a fraude, mas enquanto é isso eu dificulto por completo o acesso, eu burocratizo o sistema, e burocracia custa dinheiro para o Estado. Quanto mais burocrático é o processo administrativo, mais difícil, mais demorado e mais caro é para o Estado. E a mudança de cultura, que é isso que nós não podemos deixar de mudar. Nós precisamos mudar a cultura, tirar essa cultura do medo, essa cultura do ódio, essa cultura do nós contra eles. O sistema de seguridade social de todos. Todo mundo se beneficia. O INSS é o maior distribuidor de renda do país. Sem o INSS, Walter, inclusive aqui numa sustentação oral da revisão da vida toda, eu falei aos ministros do STF, o dia que a Previdência quebrar, isso vai ser o menor dos nossos problemas. Não tem um risco dela quebrar. O dia que a Previdência quebrar, o Brasil já não tem mais, né? Economia já não tem mais, Constituição já não tem mais nada. Nós ficamos com esse medo de quebrar, aí que tem que mudar a cultura. Ela não vai quebrar nunca. Ela é o braço forte da nossa nação, ela é o braço forte da nossa economia. Sem a Previdência eu não circulo renda, sem renda não tem emprego. Sem a Previdência eu não tenho renda para pagar mais tributos, para gerar economia, para ter mais venda, para ter mais trabalho, para ter mais emprego, e aí sim vai girando toda a roda da economia. E nós simplesmente ficando presos no recebo 100, pago 200. Tá, é assim mesmo. Bem-estar social é custo, o Estado paga. Todos nós, a sociedade inteira, paga, deve pagar e deve continuar pagando. Se está ruim com, imagina sem, se não fica muito pior, né? Então, a nossa hoje grande dificuldade, tanto pelo IBDPrev, né, na frente parlamentar, a Anfip, o DIEESE, é criarmos agora numa regulamentação, Walter, uma forma que a lei proteja o Estado da fraude. E talvez isso vá mais para o lado do âmbito do direito penal do que do âmbito do direito previdenciário, né? Então a gente tenta proteger o Estado da fraude, mas ao mesmo tempo facilitando o processo administrativo, facilitando a prova e dando devido e justo acesso aos direitos sociais de toda a sociedade. Doutora Thaís, falta dinheiro para a Previdência, de alguma forma, fazer um investimento maciço na tecnologia, no investimento de pessoal, para poder, de certa forma, dar uma solução final para as questões que hoje aqui estamos debatendo? Então, a questão é bem complexa. Eu quero até falar agora um outro aspecto importante. Quando você olha aquela pizza lá dos gastos no Brasil... Doutora, eu não almocei, só fala em pizza. Oh, meu Deus. Quando a gente vê nos dados, né, do que o Brasil gasta em quê, né? O que ele gasta? O que ele gasta em previdência, o que ele gasta em saúde, o que ele gasta, né? A gente vê que metade, eu acho que já está mais da metade, né, Roberto? Depois você me atualiza aí. É para pagar juros da dívida. Para pagar, né? É uma dívida pública que a gente nunca auditou. E eu não estou falando da calote, mas pelo menos a gente podia auditar. A gente pode estar pagando ali vários títulos podres prescritos, não é? Então, mas na verdade é isso. E ali a gente tem um percentual considerável na parte da Previdência. E isso tem chamado a atenção já há alguns anos. E o mantra tem sido: estamos vivendo mais, a população está ficando cada vez mais idosa, estamos tendo menos filhos, temos que reduzir direitos, temos que reduzir, estamos gastando muito, estamos gastando muito, estamos gastando muito. Essa tem sido a linha que, inclusive, motivou muito a última reforma. Nós participamos ativamente, acho que nós todos aqui, nós 4, nós caímos para dentro do Congresso para tentar ajudar a trazer informações para que houvesse uma discussão mais ampla e mais aprofundada em relação aos vários temas da reforma, que foi a maior reforma constitucional da história da Constituição. Não teve nenhuma reforma. Quando você fala a quantidade de palavras, de aspectos, de artigos alterados, né? Bem, e aí, essa reforma, como é que ela foi trabalhada? Foi assim: você é a favor ou contra? Sendo que ela tinha várias alterações. Ela fez um processo curioso em desconstitucionalizar direitos e constitucionalizar obrigações. Então, eu brinco que foi a reforma da planilha do Excel. A diretriz era quanto eu tenho que reduzir de despesa, certo? Então, todas as alterações, eles iam lá e, olha, aqui a gente economiza tanto. Se eu botar essa idade mínima, eu economizo tanto. Se eu exigir tanto tempo de contribuição, eu exijo tanto. E assim foi.
E aí, um ponto muito sensível, que as pessoas só estão vendo agora na hora de receber o benefício, é que o grande impacto da reforma, que não era discutido na época na mídia, discutia mais só a questão da idade mínima, tal, é o cálculo. Nossa, a fórmula de cálculo, hoje a pessoa precisa ter 40 anos de contribuição, um homem, mulheres 35, mulheres servidoras públicas 40, para poderem ter 100% da média. Que média? Média de 94 para cá, de todo o período. Então, antes a média era a média das 80% maiores. Então, a gente excluía as 20% menores. Já mudou para ser 100% da média, já piorou o cálculo. E na hora das alíquotas, que cada benefício tem uma alíquota, a gente tinha um percentual. Então, por exemplo, a aposentadoria por incapacidade era 100%. Agora ela é 60%. Mais 2% a cada ano que passe, 15 anos para mulheres e 20 anos para homens. Ou seja, eu só tenho 100% da minha média se eu ficar doente depois de 40 anos de contribuição ou 35 anos de contribuição. Então, usaram a mesma regra de cálculo para todas as situações de benefício, inclusive nas regras de transição. Então, faltou técnica nessa reforma, que é o que a gente pretende. Nós estamos defendendo aqui a criação do Código Previdenciário Nacional. Que é um assunto que a gente vai falar daqui a Isso, pouquinho. no qual a gente pretende organizar, né, e dar uma melhor dimensão. E aí, em relação ao déficit, existe déficit, não existe déficit, ou a questão financeira, teve uma CPI da Previdência na época, ainda na discussão da PEC 287 no governo Michel Temer, em que foi discutido de forma aprofundada, isso é público, as pessoas podem consultar, se há ou não há déficit na Previdência. E a grande questão é que a Constituição colocou a Previdência dentro da Seguridade Social. A Seguridade Social, ela é formada por 3 políticas públicas: saúde, assistência e previdência. E a Constituição teve o cuidado de criar um orçamento próprio para essa Seguridade Social e vários tributos. Ou seja, ela falou, olha, eu quero que você diversifique as fontes de financiamento. Então, em tese, para a Seguridade Social tem que vir não só o que o trabalhador contribui e o empregador, mas também parte do que é arrecadado nas loterias, na importação, na própria, que a gente chama, né, de concurso de prognóstico, são, né, os jogos, né, na importação, no lucro das empresas, no faturamento. Então, tem uma diversidade de contribuições sociais que são carimbadas, elas têm que vir para o orçamento da Seguridade Social. E quando a gente verifica na CPI, isso aí o doutor Romero pode explicar melhor do que eu, porque eles fazem um trabalho brilhante, a Anvip, sobre esses números, né? A gente verifica que durante muitos anos o orçamento da Seguridade Social foi superavitário. E que, na verdade, desviaram recursos para a área social, saúde, assistência e previdência para outros fins. E aí, quando a gente fala de reforma, e o aspecto financeiro sim é importante, a gente deveria estar falando também das fontes de financiamento. Então, nós estamos agora numa reforma tributária que pode ser que traga impacto nas contribuições que são da Seguridade Social, e ninguém está falando. A gente tem, hoje, a fonte tradicional da Previdência é a folha de pagamentos. Ela tem sido corroída há muito tempo, porque nós temos um desemprego muito alto, desempregado não consegue contribuir. As empresas, num planejamento tributário, fazendo pejotização, né? Ou seja, transformando os seus empregados mais caros para trabalhadores PJ, e com isso ele paga menos, e a gente tem tido uma informalidade muito grande. E a gente tem também problemas que realmente trazem impacto no sistema, que é muito acidente do trabalho, que traz muita despesa. Doutora, até isso está me assustando. E nós vamos fazer o seguinte, para eu passar do susto, nós vamos sair para o intervalo, mas já nós vamos voltar e vamos retomar este ponto que é importantíssimo. Pode ser? Claro, então, temos muito lá. que debater. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, vamos então dar continuidade aqui ao nosso debate. O debate hoje está em torno justamente das dificuldades que o INSS está tendo
para poder atender às demandas. E conosco hoje aqui estão as nossas convidadas e convidados, doutora Mariel Angeli Lopes, que é a supervisora técnica do DIEESE, aqui na capital federal, doutor Wilson Antônio Romero, que é o presidente da ANFIP. A ANFIP é a Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal. Ele também é diretor nacional do DIEESE. Também temos o Dr. Diego Cheruli, advogado e presidente do Instituto Brasiliense de Direito Previdenciário. E a doutora Thaís Riedel, que é a presidente da Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária. Doutora Thaís, como nós temos aqui para o intervalo, ela estava assustando todo mundo, e por isso que eu pedi aqui para a gente sair para o intervalo, mas já estamos de volta. E a senhora fazia justamente aqui, portanto, aqui uma comparação, né? Ou seja, o que me preocupou foi justamente essa reforma tributária que de alguma forma já está sendo debatida. Ela pode mesmo impactar na nossa questão da Previdência Social? Sim, vamos lá. Nossa, Walter, agora fiquei triste. Então eu te assustei. Claro que a senhora me assustou. Pois é, você imagina na época da reforma, quando a gente dava as palestras explicando, todo mundo triste. Né? Nossa Senhora. Então agora tá bom. Não, agora também. Só que agora estão vendo na prática ali, na hora que vai receber o benefício, que a gente já avisava que ia ficar. Sim, aí não conseguiram mobilizar, passou. Sim. Vamos lá. O que acontece? O que eu estava dizendo é que, para além da discussão financeira, né, isso mobiliza, a gente constantemente verifica nos jornais, né, nos meios de comunicação essa discussão. Já teremos que fazer outra reforma, não tem dinheiro, né? Porque a Previdência, ela é uma política pública que ela tá, eu falo muito com meus alunos, ela está no meio de tudo. Né? Qualquer questão econômica impacta, questões sociais impactam e políticas impactam. Né? E a Previdência está dentro desse orçamento da Seguridade Social, que é a Constituição. A gente tem o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, o orçamento de investimento em empresas públicas. Esse orçamento da Seguridade Social ele foi criado porque o Constituinte quis ter verba para a área social. Que área? Saúde, assistência e previdência. E aí ele falou o seguinte, olha, diversifique, cobre do trabalhador, enquanto ele tenha saúde e estiver trabalhando, exige que ele tire um pedacinho do salário dele. Do empregador, e que ele assume o risco da atividade, então que ele também contribua sobre aquilo que ele está pagando na folha, que a gente chama de cota patronal. E esse empregador não fique só na folha. A empresa também tem que contribuir no faturamento, que é COFINS, PIS/PASEP, e também tem que contribuir lucro, contribuição social sobre lucro líquido. Também tragam para o orçamento da Seguridade Social o que vocês arrecadarem com concurso de prognóstico, são loterias, esses jogos autorizados pelo governo. Também traga para cá um pouco do que foi arrecadado na importação, ou seja, vários tributos de diferentes formas. Para ter dinheiro sobrando, então. Exatamente. Então, teve esse cuidado de ter recursos para o sistema. Mas quando a gente analisa o histórico do que foi feito com esses recursos, a gente verifica, né, desvios oficiais e não oficiais e muita falta de informação sobre esses números. E também divergência nas informações, que eu vou deixar para os economistas aqui e os especialistas da Receita para detalhar. O que eu gostaria de chamar aqui em relação aos aspectos jurídicos é que dentro dos tributos, nós temos lá impostos, né? Temos as contribuições sociais, as taxas, são tributos que têm diferentes finalidades. E uma foi criada, que é a contribuição social, que ela é carimbada, ela tem que ir para o orçamento da Seguridade Social. E aí, a gente tem falado em reduzir direitos para diminuir a conta e não tem falado sobre os problemas na arrecadação, né? Então, problemas de fraudes, os problemas, prescrição e execução de grandes empresas, às vezes, que devem para o sistema. E, especialmente, uma realidade do mercado, que hoje nós já vimos. A pandemia confirmou que é o quê? Cada vez mais o trabalho sem emprego. Ou seja, nós temos... O brasileiro trabalha muito, mas muitas vezes de forma informal ou formalizado parcialmente. Explico.
muitas pessoas, e isso a pandemia ela mostrou, por isso que tivemos que criar benefícios para poder ajudar a população na época, mostrou o quê? Que muitas pessoas, principalmente autônomos, né, pessoas que fazem prestação de serviço, elas trabalham, recebem renda, em tese, pela lei, elas teriam que contribuir, mas elas não contribuem ou contribuem menos do que deveriam para o sistema. E nas empresas em que a folha de pagamento sempre foi um importante pilar contributivo, tem havido a corrosão, que a gente chama, né, na parte acadêmica, corrosão da folha de pagamento, em que, através de planejamentos tributários e previdenciários, as empresas têm colocado aqueles trabalhadores que recebem mais numa outra modalidade, que é pessoa jurídica, PJ. em que há pejotização, que as pessoas falam. E aí, essas pessoas acabam contribuindo menos. E a parte da cota-parte patronal, que era uma importante fonte de financiamento, também muito menor. Então, a gente precisa, sim, olhar para esse cenário atual, como conseguiremos manter proteção social nesse quadro de diminuição de arrecadação, onde eu tenho um desemprego elevado, as pessoas desempregadas, elas, por mais que queiram, não conseguem contribuir. Eu tenho cada vez mais a inteligência artificial substituindo postos de trabalho. E aí a gente, como é que faz para a gente conseguir manter essas pessoas ativas, trabalhando e contribuindo? E aquelas que ainda conseguem, a gente tem um problema sério de trabalhadores transnacionais, trabalhadores de plataforma, em que eu sou um brasileiro que mora nos Estados Unidos e trabalho para uma empresa na Suécia. Para onde que eu contribuo? Como que fica a arrecadação nisso? Há uma evasão fiscal também muito grande das empresas que fazem isso. Então, por exemplo, na Europa, eles já estão pensando em coisas assim. Toda vez que você faz uma compra na internet, um pedacinho vai para a conta do trabalhador de plataforma, né? Então, por quê? Porque a pandemia mostrou que a diretriz que vinha, mundo, não é só no Brasil, em que reformas paramétricas estavam sendo feitas, e o sentimento era, olha, temos que reduzir o Estado e jogar para a iniciativa privada cuidar. Então, saúde pública, vamos substituir pela privada. A previdência pública pela previdência privada. E a assistência, né? Ela cada vez descasada com a previdência, né? Ou seja, em vez de investir para que as pessoas possam sair da assistência e vir para a previdência, né? Então, todas essas situações, o mundo inteiro com a pandemia, em que as pessoas não conseguiam trabalhar e as que precisaram, seja pelo evento morte, doença, né, que foi um momento de alto risco, quem teve que entrar? O Estado. Foi o SUS, no Brasil, foi a assistência social e foi a previdência. Então, o mundo inteiro está repensando como fazer. E qual que é a saída que os países estão descobrindo? Diversifique, que é o que a nossa Constituição já falou lá atrás, certo? Então, eu quero chamar a atenção aqui que nós precisamos, sim, identificar, fazer cálculos atuariais. Nós fizemos uma reforma sem cálculo atuarial. O que é um cálculo atuarial? É o cálculo que analisa os riscos, ou seja, qual será a idade, e qual a idade média que o brasileiro fica incapaz para o trabalho por conta da idade avançada? Nós não temos esse número. A gente tem dados do IBGE, que são importantes, dados científicos que mostram expectativa de vida e tudo, mas não há algo consolidado, aprofundado para a gente estudar. Por exemplo, quer economizar na Previdência? Vamos combater o acidente de trabalho. O acidente do trabalho, ele interrompe um ciclo contributivo que levaria 30, 40 anos. Uma pessoa que estava ali no 3º ano de contribuição, ela vira despesa. O Brasil é um dos campeões de acidente de trabalho. Então, quer reduzir despesa? Vamos prevenir o risco, que é ali que a gente vai conseguir economizar. Os países sérios, eles investem em prevenção, porque sai muito mais barato do que depois a gente pesar o sistema com benefícios previdenciários, assistenciais e o sistema de saúde. Doutor Wilson Romero, o senhor foi citado várias vezes aqui sobre esse assunto, então a palavra é com o senhor. Bom, a primeira coisa é fazer coro ao que dizem os servidores da Previdência. A medida provisória que criou o programa de enfrentamento à fila, ela, ao criar um bônus de R$ 68,00 para os servidores, em geral, os técnicos e analistas, e R$ 75,00 para os médicos peritos, tá? Ela, na realidade, a queixa generalizada é que isso vai comprometer a saúde mental dos servidores, pela pressão,
pelo fato de haver uma cobrança e até, de repente, assédio moral na própria estrutura, e, de fato, com essa carência que nós já detectamos e denunciamos, e a própria estrutura já revela em todos os... E agora temos um novo presidente do INSS, um procurador, que também já de cara disse: nós estamos defasados tecnologicamente, falta funcionários, e não temos como atender. Portanto, vai impactar na qualidade de vida, na saúde mental dos servidores previdenciários. Por outro lado, no que diz respeito ao debate sobre estrutura de financiamento da Previdência, a par Previdência, Saúde e Assistência Social, nós vemos que está se debatendo agora uma reforma tributária, e depois a Mariel vai entrar nesse debate, que não está se preocupando com a estrutura de proteção social. Está querendo se resolver uma guerra fiscal daqueles tributos sobre o consumo, mas o que estão criando no âmbito federal, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, ela não destina nada gravado constitucionalmente para a estrutura de financiamento da Previdência, da Assistência e da Saúde. E não fazendo isso, ao levar para, ou incluir nessa CBS a COFINS, que é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que é a par da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, são as duas contribuições que são específicas para financiar nosso sistema de seguridade. Então, vai faltar, ou vão ter que resolver de alguma forma, porque não temos recursos de destinação, não se resolve a guerra fiscal com essa CBS, com essa estrutura que estão propondo, e também não se destina recursos. Ou seja, ao não destinar recursos, as despesas dessas, ou seja, o investimento nessas políticas públicas vai ficar com certeza de novo fragilizado. Doutor Diego, doutora Thaís e eu estivemos na CPI da Previdência e se via a enormidade de problemas que foram detectados. Está lá no relatório que foi da comissão presidida pelo senador Paulo Paim, relatada pelo ex-senador Hélio José. E nós vimos que começa ao não ter gente para fiscalizar. Vai adiante ao juntar o recurso e consolidar um débito, não tem gente que cobre. A dívida ativa previdenciária, que beira os 800 bilhões de reais, ela cresce 15% ao ano e só se recupera 1,5%. Ou seja, é uma bola de neve que nunca vai ser alcançada. E daí, o que acontece? O recurso sagrado do cidadão se esvai, desaparece, a empresa vai à falência e não se recupera isso aí que daria sustentabilidade à Previdência. E como disse a Thaís, além disso, nós temos inúmeros setores que se beneficiam. Ao invés de pagar regularmente a contribuição, a legislação foi sendo, o Congresso foi sendo benevolente ao dar contribuições reduzidas ou isenções para diversos setores, que faz com que só em 2022, que nós terminamos o levantamento agora, que a Anfip há 20 anos acompanha e faz uma publicação chamada Análise da Seguridade Social, só em 2022 as diversas isenções e renúncias fiscais do orçamento da Seguridade Social somaram 242 bilhões. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro que deixou de ser pago por pequena e microempresa, a desoneração da folha, que agora estão de novo renovando para 17 setores, que originariamente eram 53 setores, e a gente percebeu que essa medida em nada implicou em formalização do emprego, muito pelo contrário. Nas crises de 2008, 2018, os primeiros setores a desempregarem foram os setores desonerados. E a exportação da produção rural, o agronegócio, vende e não paga absolutamente nada para a Previdência Social. Ele é o grande beneficiário. Só no ano passado foram mais de 16 bilhões de reais. O Fundo Rural, nós temos o microempreendedor individual também, que não tem. Então, há uma série dessas contribuições, tanto a da Previdência, quanto a COFINS, quanto a CSLL, que, de fato, não são corretamente apropriadas para esse orçamento da Seguridade Social. Nessa mesma linha,
Também gostaria de ouvir a senhora, doutora Mariel. Então, complementando um pouco, isso que o Wilson está falando e o que a Thaís também já falou, a questão toda do orçamento da Seguridade, né, é a gente pensar o orçamento da Seguridade dentro do orçamento do governo geral, né, porque ele faz parte ali. Então, assim, a previsão de receita, né, para o ano que vem do governo geral é de mais ou menos 2,5 trilhões, né. Dentro do orçamento da Seguridade, que é, né, uma rubrica lá dentro do orçamento do governo, ele vai pagar mais ou menos 800 bilhões de reais em benefícios, com uma expectativa de arrecadação de por volta de 610 bilhões. E aí, na hora que você, né, compara esses dois números, você vai falar, poxa, então está tendo um déficit aqui. A gente precisa de mexer na arrecadação aqui da parte da Seguridade Social. Mas aí entra essas questões que foram faladas, né? A gente tem renúncias fiscais que no ano que vem a expectativa é que todos os tipos de renúncias fiscais cheguem, de acordo com o governo, a quase 500 bilhões de reais. Então, essas renúncias fiscais, uma parte muito grande, né, compreende renúncias direcionadas à Previdência, à Seguridade Social, como o Dr. Wilson falou aqui, mas a gente tem também outros tributos, né, que têm alíquotas menores para alguns setores ou até alíquotas zeradas. Então, acho que o mais importante da gente discutir essa questão dos recursos da Previdência é a gente enxergar ela, né, como uma parte de todo esse orçamento geral, né, e enxergar também que há uma necessidade de discutir mudanças nessa mentalidade do financiamento, justamente porque a gente está tendo um envelhecimento populacional. Então, assim, o nosso modelo de previdência atual, né, de repartição simples, que existe da nossa previdência pública também em vários países, né, o Brasil não é o único, a gente está vendo que em todos os outros países também há uma discussão de como financiar esse modelo, além das contribuições diretamente das pessoas que vão ser beneficiadas, né? Como a doutora Thaís falou, a gente tem um aumento na informalidade no mercado de trabalho, que aconteceu muito nos últimos anos, né? Essa plataformização dos empregos, né? As pessoas trabalham para várias empresas através de aplicativos e aí se para contribuir para a Previdência, ela contribui por conta própria, né? Como autônomo ou como microempreendedor individual. Essas empresas não estão contribuindo para a Previdência. Muitas vezes são empresas estrangeiras que trabalham com milhares de pessoas dentro do país, né? E quando você vai olhar, na verdade, as demonstrações financeiras, é como se ela tivesse, às vezes, 100 funcionários, 200 funcionários, né? E aí ela até parece uma empresa de porte bem menor do que ela de fato é. Então, a discussão internacional que tem acontecido nesse sentido é um pouco nesse rumo de discutir como financiar, né, os serviços públicos e como financiar, né, essas pensões. Então, assim, a discussão da reforma tributária, a discussão atual está no imposto sobre bens e serviços, né? Como o Dr. Wilson falou, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mudança para não se perder, né, essa vinculação orçamentária que existe com a Previdência. Senão, essa situação atual de descolamento de receitas e despesas vai se agravar nos próximos anos e vai virar, né, munição para mais um discurso de uma nova tentativa de reforma, né, que desconsidera todas essas isenções e essas renúncias que acontecem, né? Então, assim, se a gente for comparar, por exemplo, no caso do Brasil, a gente tem a tributação sobre o consumo atual é mais ou menos 45% da tributação no Brasil, né? E se a gente comparar nos países da OCDE, que é considerado, né, assim, a maior parte dos países de renda mais elevada, a gente tem que nesses países a tributação sobre o consumo é mais ou menos 31%, né? A tributação sobre a renda no Brasil, que é mais ou menos 24%, nesses países que são países de renda mais alta, a tributação sobre a renda é 33% de toda a estrutura tributária. Então, há um espaço muito grande, principalmente se a gente vai, de fato, fazer essa reforma tributária, para avançar nessas outras questões. A gente discutir essa questão da desoneração da folha dos pagamentos. Às vezes, né, o modelo de recolhimento, né, para a Seguridade Social pode mudar, a gente pode mudar a base desse modelo, pode não ser mais baseado necessariamente no número de trabalhadores, né? Porque às vezes a empresa tem poucos trabalhadores, mas ela tem um papel muito grande na sociedade e aqueles trabalhadores ali da empresa, eles não podem ficar desprotegidos quando chegar o momento da aposentadoria ou no momento de acidente, né, de uma invalidez. Então, o mais importante é a gente conseguir enxergar como que o orçamento da Seguridade faz parte do orçamento geral. Então, você falar que está faltando
faltando dinheiro na Seguridade, não. Então está faltando dinheiro no governo como um todo. É isso que está acontecendo. Então nós temos que mexer na arrecadação, né, tributária. E como que nós vamos fazer isso? Essa reforma tributária é parte do caminho, mas ela não corre o risco de tornar a situação da Seguridade especificamente, né, mais precária. Então são essas questões que a gente tem que levar em conta, né, com essas mudanças demográficas que estão acontecendo, né, o envelhecimento, ao mesmo tempo com essa interferência maior das tecnologias. Doutor Diego, essa pergunta eu vou formular para o senhor, a doutora Thaís me deu de presente essa pergunta, né? E claro, eu vou formular para o senhor, afinal, o Brasil precisa de uma nova reforma previdenciária? Agora não. Nós precisamos regulamentar a reforma que foi feita, né? Quando nós falamos de reforma, tem-se aquela intenção negativa, né? De vamos reduzir mais. Não está dando certo, vamos reduzir mais, né? Vamos piorar um pouco mais o sistema. Nós precisamos regulamentar ela. Nós precisamos regulamentar essa reforma que foi feita em 2019, trazendo e corrigindo as regras que foram impostas aí por chamado mercado, que o mercado queria, ninguém sabe quem é o tal do mercado, né? Ele só queria, pediu, foi feito e não ficou feliz, né? O mercado não gostou da reforma, que é o mais engraçado. A Thaís bem usou um termo engraçado, que é a reforma da planilha de Excel, né? Que não funcionou, porque eles fizeram todos querendo facilitar e alegrar o mercado financeiro, e ele não gostou. E não gostou justamente por conta da insegurança jurídica que essa reforma de 2019 trouxe para o nosso sistema. Então, hoje nós temos que regulamentar essa reforma, não falar numa reforma totalmente estrutural, mas de resgate de algumas situações, né? Não está na pauta agora, creio eu, né? Pelo menos na minha não está, de mudar tempo de contribuição, de mudar a idade mínima. Não é o momento para isso agora, né? A idade mínima foi fixada, a chance de se reduzir a idade mínima geral é muito pequena. Nossa idade mínima está aí seguindo o que o resto do mundo tem aplicado, mas em algumas situações nós precisamos mudar. A idade mínima na aposentadoria especial, né? Aí, por exemplo, tempo de contribuição mínimo e máximo, e a Thaís falou de até 40 anos de contribuição para ter 100% de uma aposentadoria. Então, algumas questões nós precisamos mudar. A pensão por morte, né? A pensão por morte ficou horrível. Os 50% mais 10% para um dependente, então, normalmente 60%, né? Quando tem um dependente só, uma esposa, um cônjuge, um companheiro, companheira. Então, nós temos que ajustar, neste momento, essas questões, por meio de regulamentação, por meio de lei. Mas aí entra a outra dificuldade. Nós estamos vendo a regulamentação dessa reforma picada. Nós temos hoje um projeto de lei da aposentadoria especial, que é o PLP 245 de 2019. A aposentadoria especial é uma discussão, né, que há muito tempo está aí e que ninguém entende direito o porquê. Aposentadoria especial visa proteger o risco, né, que a Thaís tanto falou aqui. O risco de você ter que aquele trabalhador que exerce uma atividade que o submete a um prejuízo à integridade física ou à saúde, para que ele não tenha, né, não seja vítima disso, por isso ele saia antes. Então eu vou aposentá-lo antes, para que ele corra menos risco de se adoecer ou de se acidentar e etc. Mas hoje nós temos, por exemplo, que foi excluído da reforma a aposentadoria que protegia o risco, né? Tirando a periculosidade ali dos vigilantes, que em parte está sendo protegida. Mas o eletricista de poste, que está lá todo dia puxando fio, aqueles cabos de alta tensão, eles não estão na reforma. E essa categoria só tem 2 tipos de dano. Ou é a morte ou é uma mutilação muito grave. Né? Então, assim, eles não estão protegidos. E aí, de acordo com a reforma aqui, né, com a situação, ele aposentaria quanto aos 65? Aos 60? Ou supondo que eles estejam protegidos, a gente consiga uma hora incluí-los, 25 anos de contribuição, com 60 anos de idade, quem é que vai estar com 60 anos de idade em cima de um poste puxando fio? Em cima de uma linha transmissora puxando fio? Fazendo manutenção de alta tensão? Eles não vão fazer, e se fizer vão se acidentar, e se acidentar é custo para a saúde e custo para o INSS. Custo para o sistema de previdência social. Então, quando a gente fala de reforma, nós temos que reformar, repito, o jeito de pensar previdência. A gente gasta muito? Gasta de forma desnecessária? Com certeza. Não porque os benefícios estão sendo pagos para quem não é devido, não é por isso. É porque a gente gasta, por exemplo, sem fazer valer a reabilitação profissional. A reabilitação profissional, o orçamento anual da reabilitação profissional do INSS, eu vou usar uma palavra que é até feia, mas é ridículo. É ridículo. Acho que não chega a 10 milhões por ano no Brasil inteiro.
E a reabilitação profissional nada mais é do que o quê, Walter? Você ficou doente, incapaz para o seu trabalho, mas você não está incapaz para tudo, você tem idade de se reabilitar. Então, o que a lei previdenciária falou? Vou pegar o Walter e vou reabilitar ele. Eu vou dar curso, eu vou ensinar ele a trabalhar com outra coisa, eu vou ter um banco de dados do mercado de trabalho que está precisando de mão de obra, eu vou ter uma tributação específica, até no direito tributário isso influi, para quem contrata pessoas reabilitadas. E sabe o que o INSS faz hoje? Dá um cursinho online de 24 horas. E fala, agora tá aí, você tá reabilitado, vai pra rua. Olha só. O que esse cara vai fazer? Vai passar fome. Então ele vai pra justiça primeiro, né? Ele vai pra justiça com 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos judiciais pra tentar toda hora ali, corta, concede, corta, concede, corta, concede. E quando ele cansar, ele vai continuar trabalhando, vai continuar se esforçando, vai continuar ficando mais doente, mais incapaz, o SUS vai gastar mais e no fim das contas a Previdência vai ter do mesmo jeito que pagar o benefício para ele. Só que agora ele sem saúde, sendo um custo muito maior para o Estado, para o mecanismo de saúde e também para a Previdência. Né? Então, são situações desse jeito que eu percebo que a gente gasta mal. A gente não investe aonde deveria estar investindo. A aposentadoria especial não é brincadeira, não é um mecanismo de favorecer pessoas que querem aposentar mais cedo, não. É um mecanismo de tirar as pessoas que trabalham sob risco mais cedo do mercado de trabalho, para que elas não sofram as consequências graves do trabalho que eles exigem. E nós precisamos do trabalho dessas pessoas. Eu não preciso de eletricista. Precisa. Hoje ainda não tem um robô que consegue fazer tudo. Né? Precisa de eletricista. O dia que você ficar sem internet em casa que acabou a luz, eu quero falar que você não precisa de eletricista. Eu estou falando de eletricistas, por acaso, eu, enfim, revendo ali as minhas mensagens, vi um caso que ocorreu aqui em Brasília, acho que no ano passado, um eletricista ficou sem as pernas e os braços por conta justamente de um acidente e sobreviveu. Quer dizer, como é que reabilita, portanto, uma pessoa, enfim, o senhor pontuando e a gente aqui colocando realmente aí essa situação que não é fácil. Mas o senhor pode complementar antes de eu passar aqui para a doutora Thaís. Eu vou aproveitar e perguntar para o não, Diego doutor também, Wilson. eu como jornalista também, Sim. perguntar. E agora nós recebemos os números do nosso censo 2022. Todo mundo anuncia que não temos os números definitivos ainda, mas que nós estamos vivendo os últimos momentos do chamado bônus demográfico. E que, de fato, a população ocupada, aquela população economicamente ativa, potencialmente, né, acima de 15 anos, reduziu drasticamente na comparação com o total da população. Se a Previdência hoje necessita efetivamente da massa salarial para a sua contribuição, como é que nós vamos resolver essas questões todas? Será que a Previdência daqui a pouco não vai se transformar numa renda mínima, simplesmente? Não é esse o caminho? Isso é cada pergunta, né? Que me faz. Pelo amor de Deus. Não é só eu não, o Tá Wilson vendo? também aí. Ele me caprichou pegou nessa aqui, aí. se eu passar nessa aqui, eu entro para um concurso de juiz, né? Mas realmente, a nossa Previdência ela é financiada pelo Pacto Intergeracional, né? Que se chama. Onde quem está na ativa, em tese, pagaria quem está aposentado. Né? A ideia geral, muito embora, como a Thaís explicou, nós temos ali o princípio da diversidade da base de custeio, onde toda a sociedade é obrigada a custear. Né? Então, se eu estou tendo hoje uma inversão da pirâmide demográfica, onde eu estou tendo menos mão de obra e mais pessoas idosas se aposentando, eu não tenho que pensar em reduzir a previdência, não tenho que pensar em dar uma renda mínima, mas sim em como criar mecanismos de manter e sustentar esse sistema. Como, por exemplo, reformas para a idade mínima é uma situação que nós conseguimos ir equilibrando. E o que é a inversão da pirâmide? É você ter certos critérios de idade mínima para considerar uma pessoa idosa, para considerar uma pessoa ali ainda em atividade ou capacidade laboral ou não, um tempo de contribuição mínimo ou não. Por exemplo, uma pessoa hoje, pelo Estatuto do Idoso, com 60 anos é uma pessoa idosa. Todas as pessoas com 60 anos hoje podem ser consideradas uma pessoa idosa, que necessita de um estacionamento separado, de uma aposentadoria antecipada. Depende da situação. Se nós somos para o interior do país, um país desse tamanho que é o nosso, nós vamos pegar uma pessoa de 60 anos ali que está há muito tempo já precisando de um amparo assistencial, de um amparo previdenciário. Agora, se nós somos para a capital, nós temos aí muita gente de 60 anos, né, plenamente ativa, inclusive trabalhando, aposentada e trabalhando. Por isso que em alguns lugares no mundo, alguns países do mundo, a Previdência proíbe que a pessoa aposente e continue trabalhando. Se você aposentar para abrir um espaço no mercado de trabalho. Se você é para aposentar, o Estado vai te sustentar, vai te ajudar a se manter. Se você precisar, se você ainda continua trabalhando, você quer continuar trabalhando, a hora que você resolver parar, eu te pago. No Brasil, não. Nós permitimos que a pessoa
continue trabalhando e esteja aposentada. E aí ela junta a aposentadoria com o trabalho, ela nunca consegue aposentar, porque o salário dela, né, dobrou praticamente. Ela junta a aposentadoria dela com o salário, ali quando ela precisar parar de trabalhar, não ter mais salário, ela só tem aposentadoria. Não vai conseguir se aposentar e quando se aposentar não vai ter qualidade de vida. Então nós hoje estamos na busca desse X que você falou, né, e que o Romero me jogou aqui, não só um X, Y, Z, elevado à raiz quadrada de não sei mil quantas coisas, né, que nós temos que resolver, mas quando fala de inversão de pirâmide, né, de bônus demográfico, isso aí sempre foi falado. Desde a emenda 20, que foi a primeira reforma constitucional previdenciária grande, né, por assim dizer, de 98, em 1998 já falava, vai inverter a pirâmide demográfica em 2010. Aí chegou em 2010 e inverteu. Aí foi em 2019, vai inverter em 2033. O risco de inverter? Sim. Temos que trabalhar com isso? Sim. Como? Adaptando a legislação, tanto tributária quanto previdenciária, às modernidades que estão expostas. E o trabalho com aplicativos hoje é uma situação que nós temos que ter atenção. São pessoas que estão na informalidade, são empresas que estão tendo um lucro absurdo em cima do trabalho do brasileiro, em cima do trabalhador de plataforma, que eles estão desprotegidos e a fiscalização da Receita não consegue atingi-los. Ninguém paga nada, não paga imposto de renda, não paga contribuição social, cai da moto, deixa ele e a família dele desprotegida. Pelo mesmo motivo do INSS, nós perdemos nos últimos 10 anos 7 mil fiscais, auditores fiscais na Receita, e agora estão repondo 260. É absurdo. É o desmonte de toda a estrutura do serviço público. Né? Nós temos 20 minutos de programa, doutor. Estou triste que o assunto está tão bom, mas eu volto com a senhora para a gente entrar nessa questão aqui, justamente da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social Pública. Inclusive, tivemos um evento no último dia 9, nós tivemos no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. Conta para nós por que esse movimento, essa frente. Na época da reforma, né, várias entidades civis, né, associações, sindicatos, movimentos sociais, especialistas, procuraram contribuir para esse debate, né, da Previdência e mostrar que a importância que ela tem e exatamente o desmonte que estavam ali intencionando fazer. O que acontece? Alguns pontos nós conseguimos melhorar na reforma, os rurais conseguiram ficar fora, as pessoas com deficiência a gente conseguiu manter a legislação anterior, algumas coisas foram possíveis, outras já ficaram ali para serem alteradas, não sei se as pessoas sabem que existe, na época da reforma, olha o que aconteceu, Walter, fizeram um acordo da Câmara e do Senado, para quando a reforma viesse da Câmara para o Senado, ela já viesse já pronta para não precisar voltar de novo se o Senado fizesse alguma alteração substancial. Então, o que o Senado fez? Fizeram comissões mistas, né, para tentar, de alguma forma, já discutir na época da Câmara, mas quando chegou no Senado, tudo que eles acharam que já estava errado, colocaram numa PEC 133, que está lá parada, que é a PEC paralela. Ou seja, é uma reforma que já nasceu com uma outra reforma pronta. Então, e isso não foi mais discutido, veio a pandemia. Então, e aí, curiosamente, o que foi economizado, que deveria se economizar, foi gasto com o período da pandemia. E a gente agora pretende, nesse movimento, retomar para que a gente possa fazer os ajustes necessários e, principalmente, a regulamentação infraconstitucional, que ainda não foi feita. Então, a ideia é que a gente aproveite a oportunidade para organizar também. A ideia é a gente fazer um Código Previdenciário Nacional e possa ajustar essas leis, que hoje são várias leis esparsas e reformas e mini-reformas sendo feitas de forma descasada. Porque, eu vou finalizar aqui a minha fala, nós temos um sistema de seguridade social. O que é um sistema? É um conjunto integrado de órgãos que devem chegar a um determinado finalidade, que nem o sistema respiratório, sistema digestivo. E tem se deixado de analisar o sistema e vendo só as partes. Nós precisamos voltar a ver o sistema, que foi o que o Constituinte, muito bem, de forma muito sofisticada e muito inteligente, pensou e que tem tudo para dar certo,
basta a gente ter vontade política para isso, e nós, especialistas, estaremos à disposição. E respondendo Romero, viu, Romero? Vou te falar que essa questão da renda básica universal tem sido discutida no mundo inteiro, e nós incluímos na nossa Constituição, não sei se vocês repararam, no auge da pandemia, em 2021, a emenda constitucional 114 incluiu um parágrafo único no artigo 6º, que é o direito, onde tem os direitos sociais. Todo mundo tem direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, previdência, assistência, e botou no parágrafo único: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos serão determinados pela lei. Ou seja, uma coisa é uma renda básica universal que é assistencial. Isso o mundo inteiro tem falado, porque pelo fato de você existir, você não merece morrer de fome. Então, vários países envolvidos, você nem precisa contribuir para a Previdência para você ter um mínimo de dignidade. Agora, nós temos que ter uma Previdência que também dê a correspondente contrapartida daquilo que foi contribuído. Então, hoje nós temos um desestímulo à Previdência e a conta da assistência só aumentando, de acordo com todo o nosso quadro de dificuldade, desemprego e tudo mais. Então, precisamos voltar a pensar no sistema e mostrar, quanto melhor for a Previdência, mais as pessoas contribuírem para a Previdência, menos a gente vai precisar gastar na assistência. E menos a gente vai precisar gastar no Sistema Único de Saúde, quanto mais a gente prevenir riscos. Então, está tudo interligado. Vamos lembrar que é um sistema, e esse sistema tem que pensar em conjunto. Deveria ter o Ministério da Seguridade Social para pensar essas políticas públicas, o Conselho Nacional da Seguridade Social, que foi extinto, e não a gente só vê as partes como se fossem coisas descasadas, porque um fato, um acidente do trabalho, ele impacta no custo no SUS, ele impacta numa despesa na Previdência e, quiçá, vai fazer essa pessoa não conseguir voltar ao mercado de trabalho e ficar eternamente na assistência. Então, vamos repensar, e é o que a Frente em Defesa da Previdência Social se propõe. Vamos fazer aí não mais uma reforma em termos de redução de direitos, mas sim repensar o que nós queremos em termos de bem-estar para a população, porque isso, como a doutora Mariel bem falou, volta para a economia e é importante ali para o país. Doutor Romero, também sobre a frente parlamentar, a importância. Eu acho que é fundamental nós, a cada momento, reunirmos e reforçarmos essa unidade entre o parlamento e a sociedade civil, tá, em torno da defesa disso que nós estamos debatendo aqui. Se nós não tivermos a continuada mobilização em defesa e preservando essa estrutura toda que, como nós também já discutimos, livra uma grande parcela da nossa população de estar abaixo da linha da miséria, nós não iremos para frente. Eu acho que a cada momento temos que ajustar a Previdência, temos que ajustar o sistema de seguridade social para que nós não nos transformemos num país assistencialista, né? Nós vemos aí que o crescimento em 7, 8 anos do Bolsa Família cada vez mais se ampliou, e ao mesmo tempo nós não estamos buscando portas de saída. As pessoas estão ficando nesse sistema assistencialista, recebendo hoje o valor médio acima de 400, 500 reais, mas nós não conseguimos substituir essa verba mensal substituindo por emprego, por ocupação, por, de fato, a pessoa se integrar ao mercado formal. Portanto, eu acho que a frente parlamentar que estamos recriando é fundamental para estarmos continuadamente defendendo essa estrutura de seguro social brasileiro. Doutora Mariel, também sobre a frente parlamentar em defesa da Previdência Social Pública, a importância. Então, concordo, né, com o que a doutora Thaís e o doutor Wilson falaram, mas uma outra coisa que eu acho importante também é porque, né, essa reforma de 2019, as pessoas
houve, né, uma grande dificuldade, era uma reforma muito complexa, né? Então, se houve uma grande dificuldade, né, das pessoas realmente entenderem grande parte das mudanças, né? Assim, as mudanças no sistema de pensões, por exemplo, também que foram muito significativas. Então, eu acho que a partir do que aconteceu nos anos seguintes e do que vai acontecer é que a população vai ter uma noção, né, real do impacto que a reforma teve, né? Assim, das mudanças daquela reforma. Então, a gente ter essa frente parlamentar, né, no Congresso, a gente ter esses deputados e senadores comprometidos com a manutenção da Previdência brasileira como uma previdência social pública, né, que atenda a toda a população, eu acho que é importante para a gente poder canalizar essas insatisfações que aconteceram e vão continuar acontecendo com a reforma e, na verdade, assim, vão se acentuar, né, justamente porque a gente teve um aumento da idade mínima de aposentadoria, ao mesmo tempo que você teve um aumento muito relevante do número mínimo de anos para ter acesso ao benefício, enquanto a gente tem uma dificuldade grande, né, de inserção das pessoas que têm mais de 60 anos no mercado de trabalho. Né? Isso não é um problema só aqui no Brasil, mas aqui a gente vê uma diferença muito significativa quando a gente olha, por exemplo, as taxas de desemprego. Né? As pessoas que têm mais de 55 anos têm uma taxa de desemprego bem maior, né? Superior a 25%, o que não acontece na população em geral. Então, assim, essas pessoas estão ficando mais velhas, mas sem a renda, né, adequada para poder contribuir para a Previdência. Então, se a gente não tiver, né, o ouvido, né, dos nossos representantes que estão ali no Congresso para fazer essa discussão, para fazer mudanças, né, no regime atual, nós vamos ficar à mercê dessas mudanças e nós vamos observar daqui a uns anos um empobrecimento da população brasileira, né, que vai estar recebendo o benefício, porém vai estar se empobrecendo com relação à situação atual. Né? E justamente para evitar isso, que é importante a frente parlamentar. Doutor Cheruli, também sobre a frente parlamentar, por favor. Essa frente tem um objetivo, né, muito maior do que se pode imaginar, e ela precisa do apoio de toda a sociedade, de toda a discussão. O Romero levantou uma questão importante, que é o apoio e a discussão democrática. Durante a reforma da Previdência, tanto do Bolsonaro quanto do Temer, né, nós dialogamos muito no Brasil todo, fizemos muita audiência pública, né, levamos muita informação, fizemos muitos estudos, e isso tem que voltar. Nós temos que discutir Previdência de uma forma inteligente, não só em planilhazinha de Excel. Né? Não só no A mais B tem que dar C. Não, Previdência não tem uma fórmula mágica, por mais que ela tenha que seguir critérios atuariais, que é uma ciência, né? Mas nós temos ali situações sociais que precisam ser avaliadas, em especial num país continental como o nosso, com tanta diferença entre a sociedade, com tanta diferença entre as pessoas. E discuti-la de forma inteligente sempre, sem pressa, sem coisas assodadas, sem... Sabe, amadurecer. Tem que amadurecer. A reforma da Previdência que nós vimos, Walter, ela foi feita de forma assodada. Precisamos aprová-la em 2019 para eu cumprir a meta fiscal do ano seguinte, que eu fiz de acordo com essa reforma. Precisamos, tem que fazer. Não discute agora não. Faz uma PEC paralela que a gente discute depois. Né? Então, assim, no ponto que a PEC paralela discorda, tá certo que foi aprovado? Era isso que o legislador queria? Daí vem a judicialização, daí vem tanta coisa, o Supremo está cheio de ação direta de constitucionalidade contra essa reforma. Por quê? Porque foi feita de forma assodada. A gente precisa agir de forma mais inteligente, parar, conversar, estudar, levantar dados, informar a sociedade e atuar sempre em busca do bom direito, em busca do bem de todos e sem olhar quem. Né? Bom, esse assunto, com toda certeza, a gente precisa mais de uns 50 programas, né, de 2 horas, para que possamos pelo menos chegar em 10% da discussão, né, doutora Thaís? Mas foi excelente, com toda certeza, né? Tenho certeza que o nosso público está acompanhando e muito interessado em torno dessa questão. E é evidente que o convite está feito, mantido, para que possamos retornar com essa mesma pauta e avançarmos para que o nosso ouvinte tenha mais conhecimento ainda sobre o tema. 1 minuto, doutora Thaís, para as considerações finais, por favor. Quero agradecer mais uma vez à Rádio Justiça por esse convite, dizer que é uma honra poder contribuir para esse debate, um tema que eu gosto tanto, que é falar de Previdência. Cumprimentar também, dizer que é uma alegria e uma honra poder estar ladeada desses profissionais e pessoas tão capacitadas e que dedicam tanto também
no tema, né, doutor Diego Cherulli, doutor Wilson Romero, doutora Mariel Ângeli, e dizer que há sim muito que ser ainda compreendido em relação ao nosso sistema de seguridade social, há muito que ser repensado, ajustado, mas eu sou confiante porque nós temos um modelo constitucional muito bem feito lá em 1988. Nós estamos tentando desviar ele, mas se a gente conseguir recuperar as suas premissas e ajustar conforme aos riscos da pós-modernidade, das situações atuais, né, da globalização e tudo mais, com os ajustes na gestão que a gente precisa fazer, eu tenho certeza que é algo que vem para o bem do país e que tem impactos econômicos, impactos sociais muito relevantes e que a população merece, não é, que tudo isso seja feito, porque o brasileiro trabalha muito. Só que hoje a gente tem aí faltado muitas vezes o emprego. Muitas vezes a gente tem o trabalho, mas não tem a formalização disso. A gente não consegue ter proteção. Pessoas que vivem à margem da proteção e da cidadania que deveria ter. Então, dizer que estamos sempre à disposição. A SEBRAP, a Associação Confederativa Brasileira da Advocacia Previdenciária, vai sempre contribuir com esse debate. E parabenizar a Rádio Justiça por, mais uma vez, proporcionar essa discussão tão importante. Muito obrigado. Doutora Mariel Ângeli, também, por favor, 1 minuto para considerações finais. Eu gostaria de agradecer o convite, né, da Rádio Justiça, agradecer as pessoas que estão nos ouvindo, agradecer a conversa muito interessante com os colegas que, né, estávamos todos semana passada falando sobre esse assunto. Acho que hoje foi uma oportunidade de aprofundar algumas dessas questões, né, e colocar aqui o Diese à disposição para a gente continuar discutindo a Previdência Pública, né, porque esse modelo da Previdência, né, é o nosso modelo da nossa Constituição Cidadã de 1988, né, que é o modelo de país que a gente quer, né, pelos constituintes. E o que a gente está vendo nos últimos anos é uma tentativa muito organizada de destruir, né, tudo que foi feito nesse sentido, né, da Constituição, de acabar com esses direitos, né, constitucionais dos brasileiros que foram tão importantes para o desenvolvimento do país nos últimos 35 anos, né? Esse ano é aniversário de 35 anos da Constituição, sim, né? E, ao mesmo tempo, em que a gente tem que lidar com essas mudanças tecnológicas, as mudanças no mundo do trabalho, né? E fora, né, do Brasil que estão acontecendo e que indicam algumas questões que vão ser muito relevantes para a nossa Previdência. Então, eu acho que, acima de tudo, é importante a gente continuar o debate aqui e fazer o debate na sociedade para a gente casar essas duas questões. A gente tem a Previdência Pública que atenda a todos e que a gente tenha um sistema tributário justo, né, que financie essa Previdência. Obrigada. Pois não. Doutor Wilson Romero, também, por favor, 1 minuto para as considerações finais. Bom, os ouvintes todos, eu acho que perceberam que esse debate se alongaria por muitas outras horas. Com certeza. E esquecemos, e aqui eu quero já fazer uma pauta e uma provocação a Walter, vamos lá, que os principais atingidos pela reforma nós não falamos. O conjunto dos servidores públicos, que foram os principais, sofreram os maiores impactos das novas regras constitucionais, nós tangenciamos. São cerca de 2.100 regimes próprios de previdência em todo o Brasil, envolvendo os servidores públicos. Além disso, nós temos também o regime de previdência complementar. Nós temos que debater isso, porque a maior parte dos regimes que cuidam da aposentadoria e pensão dos servidores está com desequilíbrio atuarial. Portanto, tem uma série de repercussões em decorrência da própria reforma da Previdência. Fica a pauta. E, ao mesmo tempo, me gratifica muito estar aqui debatendo algo que há poucos dias o próprio Ministério do Desenvolvimento Social diz que 43 milhões de brasileiros deixaram a linha da pobreza nos últimos 6 meses. E, graças à Previdência, desses 43, 26 milhões era efetivamente fruto desse rendimento recebido do INSS. Portanto, fica o desejo da Anfip de continuar debatendo isso, nos integrando à frente parlamentar e à disposição da Rádio Justiça. A pauta já está aceita. É só a produção
com os senhores e as senhoras, a gente acertar a data, a pauta já está aceita, tá bom, doutor Romero? Com certeza. Perfeito. Doutor Cheruli, também 1 minuto para as considerações finais, por favor. Eu agradeço, Walter, agradeço a equipe da Rádio Justiça, a Ana pelo convite, pela produção aqui do evento e agradeço a todos que nos ouviram, em especial que assumam esse debate. Esse é um debate da sociedade, é um debate que todos nós temos que ter, todos nós temos que levantar, olhar para um todo e não só para si, né? E saber que hoje os envolvidos são outros, né? Nós temos um pensamento mais moderno, os interessados estão em maior quantidade e nós não podemos deixar passar aí essas oportunidades de debate para depois ficar reclamando, né? Então foi um prazer, contem sempre comigo. O IBDPrev também está à disposição para levantar os aspectos científicos de toda essa discussão e também à disposição sempre da Rádio Justiça para esses debates cada vez mais democráticos. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Thaís, então, vamos fechar então o segundo tempo do nosso debate aqui na Rádio Justiça. Pode ser ainda para mês de agosto, estamos na metade. A senhora depois só nos diz, portanto, a data, e de certa forma, que fique bem adequada para todos e todas, para que possamos, então, voltar nesse tema. Pode ser? Combinadíssimo. Então, tá certo. Muito obrigado, portanto, à doutora Mariel, muito obrigado ao doutor Wilson, muito obrigado ao doutor Diego, muito obrigado à doutora Thaís, muito obrigado especialmente a você, aí nos acompanhando pela 104,7, como também pelo nosso YouTube. Muito obrigado e fica o convite para o nosso próximo encontro. Até lá. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.